Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É uma grande honra estar aqui mais uma vez para falar com vocês sobre um tema que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Ilhas de calor. Você sabe bem o que é uma ilha de calor? Então, queridos, nós vamos começar pensando o seguinte. Ilha de calor é um fenômeno climático urbano, certo? Esse é um detalhe importante. Acontece nas cidades e que se caracteriza basicamente por uma elevação das temperaturas nas áreas centrais das grandes cidades. É muito comum que em cidades grandes as temperaturas sejam, na média, muito diferentes dependendo do local onde você está. Se você vive numa cidade grande, com certeza você já percebeu que em alguns locais as temperaturas estão mais altas que em outros. Normalmente no centro da cidade a temperatura é mais elevada do que nas periferias. Então o que caracteriza a ilha de calor é essa grande diferença térmica dentro de um mesmo ambiente, ou seja, dentro de uma mesma cidade. E essa diferença, ela pode ser de 2 graus, 5 graus ou até 10 graus centígrados. Bom, existem uma gama de fatores que contribuem para a elevação das temperaturas nas cidades. Eu vou começar aqui pontuando o elemento que talvez seja o mais importante nesse processo. Uma grande concentração de materiais que absorvem mais calor do que refletem. Eu estou falando, por exemplo, do asfalto nas ruas, das calçadas de concreto, do próprio concreto existente nos edifícios, nas casas, enfim. Todos esses materiais reunidos, contribuem para que a temperatura já suba de maneira natural, então, nesse ambiente urbano. Bom, o segundo fator é um elemento bem característico de uma grande cidade. Concentração de prédios, de edifícios, de estruturas altas. Imagine só, uma área com uma grande concentração de grandes edifícios é uma área em que o ar vai circular com mais dificuldade. Os prédios podem funcionar, nesse caso, como barreiras, como atravessadores aí para o ciclo natural do ar. O ar quente tende a ficar mais retido, mais parado próximo à superfície. E somado a isso, eu já coloco aqui o terceiro fator para vocês, que é uma grande concentração de poluição. Muitas grandes cidades são áreas de concentração, por exemplo, de indústrias, que normalmente lançam grandes quantidades de poluente na atmosfera. E mesmo as grandes cidades que não têm um parque industrial muito grande, muito extenso, certamente essa cidade tem uma grande concentração de veículos, que também são altamente poluidores. E um quarto fator, mas não menos importante, a redução da vegetação. Pessoal, é quase que uma característica, né? Cidade grande tem poucas áreas verdes. E é lógico que uma concentração grande de vegetação contribui bastante, não só para o equilíbrio térmico, mas também para outros benefícios que nós podemos enxergar a curtíssimo prazo. Cidades grandes normalmente são carentes de áreas verdes e isso também contribui para a elevação das temperaturas. Então, e quais seriam as consequências do fenômeno ilhas de calor? Em primeiro lugar, obviamente, a elevação de temperatura. Aliás, essa não é nenhuma consequência, é o que caracteriza o fenômeno, mais calor nesse ambiente urbano. Mas além do aumento do calor, nós vamos considerar também um aumento das doenças relacionadas à queda da umidade relativa do ar. Cidades que têm ilhas de calor são cidades em que, em geral, o ar fica mais seco. E isso agrava problemas de saúde ou até cria-se novos problemas a partir desse elemento. Bom, gente, como uma coisa leva a outra, mais calor, nós vamos consumir mais eletricidade, utilizando mais aparelhos de refrigeração. É quase que um símbolo da cidade grande, por exemplo, a presença dos equipamentos de ar-condicionado. Então nós vamos ter necessariamente aumento da demanda elétrica desse local. Sem contar, e essa seria uma terceira consequência, que nós vamos ter um agravamento do aquecimento global, porque todos esses fatores contribuem naturalmente para a elevação da temperatura. Bom, queridos, mas algumas medidas já estão sendo praticadas em vários locais e têm resultado em medidas muito certeiras, muito eficientes em relação ao fenômeno das ilhas de calor. A pergunta que nós temos de fazer é o que podemos, então, propor dentro desse ambiente urbano para que esse fenômeno seja reduzido ou até eliminado.
No primeiro momento, utilizar materiais mais reflexivos. Aí eu estou falando, claro, né, de componentes que não sejam unicamente o concreto nas edificações. Telhados verdes são ótimas opções e que já estão sendo testadas e aprovadas em vários locais do mundo. Além disso, o uso de materiais permeáveis nos calçamentos, no asfalto. Sabia que já existe asfalto permeável, né? Com elementos que não vão se aquecer tanto quanto os que nós utilizamos em grande quantidade. Não tem como pensar na redução dos problemas, não só da ilha de calor, mas de todos os problemas atmosféricos em uma cidade, sem considerarmos o plantio de árvores. Criação de áreas verdes espalhadas ao longo dessa grande cidade. Esse já é um modelo proposto fora do Brasil e que vem dando muito sucesso, né? Nós precisamos repensar o ambiente urbano, incluindo nesse ambiente bastante verde, bastante vegetação. Bom, pessoal, e os especialistas apontam que todas as medidas são satisfatórias, né? Elas vão ajudar a reduzir o impacto das ilhas de calor, mas nada vai superar o planejamento urbano. A cidade precisa ser planejada previamente, evitando então não só o problema da ilha de calor, mas vários outros que são tão comuns, né, nesse ambiente adensado. Então, pensar as cidades a longo prazo é uma necessidade do século XXI e que com certeza gerará ambientes mais saudáveis para o século XXII. Então, meus queridos, gostaram do nosso bate-papo? Eu espero que sim. E olha, se você assistiu esse vídeo, mas ainda não está inscrito aqui no canal do Brasil Escola, faça isso. Se inscreva, clique aqui no sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as atualizações do canal, não é legal? E lembre-se, o Brasil Escola está nas redes sociais e é super importante que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e, claro, acesse os links aqui na descrição. Tchau, tchau!